O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a decisão que impôs prisão domiciliar a 8 condenados pela suposta trama golpista. A decisão foi tomada depois de audiência realizada neste sábado por uma juíza auxiliar do gabinete do Alexandre de Moraes. Mais cedo, Moraes havia decretado a prisão domiciliar de 10 condenados pela suposta trama golpista. Para o ministro, o modus operandi do grupo indica que a possibilidade de planejamento e execução de fugas para fora do território nacional. A lista de prisões domiciliares decretadas neste sábado por Alexandre de Moraes conta com os nomes de 7 militares do Exército, uma delegada da Polícia Federal, o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César, e Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro. A ordem de Moraes para manter as prisões aconteceu sem receber qualquer solicitação formal da Procuradoria-Geral da República e nem da Polícia Federal, mas também, Berenice, nem precisa, não é mesmo? Afinal de contas, os dois se comportam como puxadinhos, né? Pode mudar ali, tirar o República, colocar da União, fica melhor, eu acho que cabe mais o termo. Polícia Federal também, Polícia Federal da União é muito mais apropriado para o momento que nós vivemos no nosso país. Verdade, Geise. E, inclusive, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mais uma vez desmoralizado, né? Isso só mostra que quando ele não está em concordância com Moraes nas suas arbitrariedades, ele passa vergonha. Nesse momento, a gente está vendo o que acontecer ali. É mais um princípio constitucional sendo ignorado. A conduta de terceiros não pode embasar decisões judiciais e agravar, né, o regime de prisão, como o caso do Felipe Martins, que está acontecendo nesse momento. A gente teve ali a questão da prisão do Silvinei Vasquez, que foi numa tentativa de sair do país pelo Paraguai. Essa prisão aconteceu ali no final de semana. Ele já está, inclusive, em Brasília, e a decisão de Moraes, na verdade, eles falam ali de uma juíza auxiliar, mas é só para não dizer que foi ele mesmo, né, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, ela acaba trazendo um agravamento, colocando ali cautelares mais duras. A prisão domiciliar que havia sido concedida a Felipe Martins, por exemplo, foi revogada. Os policiais foram buscá-lo na sua casa, com base, né, numa ação de terceiros. Se Silvinei Vasquez tomou essa decisão, ainda que seja no desespero por uma condenação injusta, isso não pode ser usado como uma prerrogativa para que outros que estão nessa situação sejam presos. Cada um sabe de si, cada um tem a sua conduta. E como eu disse, né, não é nem uma questão de interpretação, é um princípio constitucional, está na Constituição. Isso não pode acontecer. Mas já vimos que ocorreu com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar aqui que quando o delegado Alexandre Ramagem decidiu sair do país também, né, recentemente, foi justamente esse o motivo pelo qual o ministro Moraes decidiu agravar a prisão domiciliar de Bolsonaro para uma prisão preventiva. Aconteceu até num sábado, vocês devem se lembrar muito bem, e foi justamente por isso, né, ele teria usado uma ação, como eu disse, né, uma decisão de um terceiro, e ali ele fala que seria um motivo também para evitar outros casos como esse, o que é inadmissível, pelo menos dentro do que cabe no direito, Geise. Agora, o que a gente pode esperar que pode acontecer ainda nesse processo? Apenas o trânsito em julgado mesmo, né, e um processo que vem sendo feito a toque de caixa, né, os julgamentos de forma muito célere. Em 6 meses ali nós tivemos já os tais núcleos do relatório da Polícia Federal da suposta trama golpista sendo julgados em menos de 10 dias, o que nem nos maiores crimes de corrupção do nosso país a gente viu um processo, né, um julgamento acontecer de forma tão rápida. Isso só mostra a lambança do Poder Judiciário, que não respeita os direitos constitucionais daqueles que nem sequer deveriam estar presos, Geise. É realmente uma vergonha e muito triste isso que a gente está presenciando no nosso país.
Quero te ouvir também a respeito desse caso, sem pedido formal nem para a PGR, aliás, nem da PGR, nem da Polícia Federal. Paulo Gonet, PGR, Polícia Federal, que tem como diretor-geral Andrei Rodrigues, que também já fez várias viagens com Lula, já deu várias declarações públicas favoráveis à censura, inclusive se metendo em assuntos que sequer desrespeitam a Polícia Federal. Eu queria relembrar a frase do Andrei Rodrigues, não sei se a Berenice me corrija se estou enganado, que quando o filho do Lula acabou se envolvendo nesse caso do escândalo do INSS, recebendo a mesada do careca do INSS, Andrei Rodrigues chegou a dizer que, abre aspas, infelizmente, o filho do Lula está envolvido nesse caso, mesmo se era pela convocação dele na CPMI ou algo do tipo, mas usar a frase infelizmente quer dizer que já demonstra, já transpare, já trai uma preferência política de aquele que deveria ser um funcionário do Estado e não do governo. Então, já começa por aí, né, a Polícia Federal completamente desmoralizada por uma liderança que não está fazendo o interesse da nação, mas sim o interesse de uma facção política. Agora, esse caso, como justamente a Berenice também disse, completamente desmoralizado também é o Procurador-Geral da República. Para que temos um PGR? Para que se as decisões são tomadas de ofício pelos ministros do STF, então aposenta. Aposenta o PGR, fecha a Procuradoria, economizamos os salários de todos os funcionários que lá trabalham, toda a burocracia que não serve para nada, porque no final das contas já temos 11 ministros que atuam de forma muito mais dinâmica, podemos usar esse termo, né? Muito mais ágil do que o Paulo Gonet. Para quê Paulo Gonet, então? Se eu fosse o PGR tratado dessa forma, eu, no mínimo, pediria a demissão em protesto. Se o ministro Eugênio de Moraes ordena a prisão sem precisar da PGR, para quê? Se o ministro Toffoli pede uma cariação sem pedir para a PGR, no caso do Banco Master, a PGR se manifesta contra, e o ministro fala, não, vai acontecer mesmo assim, vai acontecer amanhã essa cariação, né, lá dentro do Supremo Tribunal Federal, sem a PGR, inclusive, participando, para que temos o Gonet lá? Se fosse o Gonet, pediria para sair, não sai para nada, está sendo humilhado, dia sim, dia não, pelo Supremo Tribunal Federal, então, no mínimo, tivesse o mínimo de dignidade como jurista, mas também como homem, simplesmente diria, olha, evidentemente, vocês não entendem qual que é o papel institucional de uma Procuradoria-Geral da República séria, então vou me demitir em forma de protesto. Com certeza ganharia popularidade e daria um novo respaldo, né, à dignidade da PGR. Agora, só terminando também, Gesiane, é vergonhoso que um presidente de um instituto de pesquisa é preso, é condenado e preso na base do quê? Qual que é a acusação contra o presidente, né, do Instituto Voto Legal? Ter divulgado pesquisas não acuradas? Então devemos prender o diretor da Datafolha, o diretor de vários institutos de pesquisas que pontualmente erraram as suas previsões nas últimas eleições. Eu só queria lembrar que em 2022, até o dia antes do primeiro turno, Lula era dado a 10 pontos de vantagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e depois, né, a margem se reduziu tanto que foi de 0, basicamente, de 1,5 milhão de votos quase, né, de diferença. Então, se é para prender presidentes de institutos de pesquisa, diretores de institutos de pesquisa, por ter divulgado pesquisas erradas, não sobra um diretor de um instituto de pesquisa livre no Brasil, porque todos, ou quase todos, erraram. Aí a dúvida é se na culpa ou no dolo as suas previsões em todas as últimas eleições que tivemos no Brasil. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.